Querido Deus e Pai, toda honra e glória sejam dadas a Ti, nosso Deus. Obrigada, Senhor, por este novo dia, pelo privilégio de nos reunirmos e estudar a Tua Palavra. Obrigado pela chuva que caiu, que alegrou a tantos todos nós. Dá-nos a orientação para o discernimento para o estudo da Tua Palavra, que não saia de nós, mas que venha orientado pelo Espírito Santo. Dá esse entendimento à Rosa, que é a nossa professora hoje, e prepara o nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu acho maravilhoso a gente estar no espaço da igreja, né? Porque essa lógica de pensar que a gente é só um instrumento, mas que a palavra vem de Deus e que a compreensão sobre essa palavra também vem dele, é um elemento fundamental, né? E supera todo e qualquer conhecimento acadêmico, toda e qualquer compreensão que a gente possa ter das responsabilidades que a gente tem na hora que a gente vai veicular qualquer tipo de conteúdo. E isso é muito bom, né? Porque primeiro a gente se sente o vaso de bênção, aquela coisa por onde passa, né? E segundo, porque a gente vai na leveza da experiência da fé, e isso é muito legal. Bom, a lição de hoje é uma lição que vai trabalhar a questão assim de que é preciso valorizar o conhecimento no campo da compreensão e do entendimento das coisas. É preciso valorizar o comprometimento com esse conhecimento que a gente tem, do tipo, se eu sei, eu tenho responsabilidade sobre o que eu sei, e no sentido de que também temos que valorizar a prática da palavra de Deus como essa expressão genuína da nossa fé. Mais ou menos assim, nosso objetivo é entender que conhecimento, comprometimento e prática da palavra de Deus andam juntos. Que se a gente só conhecer e não praticar, se a gente só praticar sem conhecer, a gente vai cometendo equívocos muito prováveis. Então, a lição explora um pouco essa tríade, né? Conhecimento, comprometimento, responsabilidade sobre, e uma prática daquilo que a palavra de Deus deu a conhecer a nós enquanto finalidade, enquanto compreensão mesmo, né? Nesse sentido, nós, especialmente nós do ramo protestante mais tradicional, histórico, a gente tem uma prática muito comum da leitura da Bíblia, muitas vezes sem a perspectiva do estudo, propriamente dito, mas muitas vezes, sim, na perspectiva do deleite espiritual mesmo, de ler a palavra, entendendo que a palavra fala conosco, de ler o texto bíblico na perspectiva daquilo que se põe para cada um de nós enquanto compreensão de uma verdade dada. E é nesse sentido que eu queria começar com a gente, 2, 3, 4 pessoas, repartindo conosco aqui agora rapidinho, a gente precisaria abrir os microfones, Luiz, alguns textos bíblicos que norteiam a nossa vida. Um dia desses, um dos meus filhos, enfim, estava passando por um momento difícil e eu, com isso eu começo dando meu depoimento, tinha feito uma fotografia lá do nosso templo, da catedral, com o texto, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, que é o Salmo 37,5, que é efetivamente o meu versículo, assim, aquele do dado da espiritualidade, né? Eu leio aquele texto, eu estou sentada na igreja, leio aquele texto e a minha vida, ela entra numa outra lógica quando eu reafirmo a verdade desse texto. Eu nem paro para discutir, para refletir sobre isso. Eu só me deleito na experiência, né, da fala da espiritualidade para mim. E aí mandei e tal, foi bem legal, foi interessante. Então, assim, como esse, cada um de nós tem provavelmente experiências desse tipo. Eu queria rapidinho abrir, assim, para 2, 3 depoimentos de cada um de nós aí que queira contar, né, sobre o seu texto fundamental, assim. Quem quer? Temos que abrir, né? Eu começo falando, então. Eduardo, vai. Não é
meio versículo, não é nenhum texto. Tá. Eu gosto muito, acho muito profundo, João 10:10, a segunda parte. Né? João 10:10 fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aí a parte que eu gosto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu acho isso muito profundo, porque a partir do momento que a gente vive de qualquer jeito, ou vive sem dar valor para a vida, ou vive sem, sem olhar coisas boas, sem procurar evoluir, sem procurar melhorar, sem procurar fazer o bem, a gente está menosprezando o sacrifício, a vinda e o sacrifício de Cristo, sabe? O ensinamento dele. Então, eu acho que quando a gente é negativo, quando a gente é infeliz e não quer mudar isso, a gente está transformando o sacrifício de Cristo em vão. Então, eu não acho que a gente tem que... A felicidade tem que ser um foco e a gente tem que viver atrás dela, porque isso também não é viver livre, né? E isso é uma forma de prisão também. Mas viver abundantemente, é buscar viver o evangelho e buscar fazer por onde para você ter uma vida boa, para falar, poxa, Jesus, caramba, que bom que você veio e morreu, porque olha, tá demais aqui, apesar de tudo, muito obrigado mesmo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar demais. Valeu. Muito legal, Eduardo. É bem isso. É não banalizar, né? Quer dizer, a vida abundante que Jesus oferece, ela não pode ser banalizada, porque não tem nada Exato. parecido com isso. Não tem nada. Não Uhum. tem dinheiro no mundo que pague qualquer coisa que venha, né, no paralelo disso. Muito legal, Eduardo. Tá bom. Quem Uhum. mais? Rosa, Oi. eu tenho 3 versículos de Isaías que eu gosto muito, que me inspiram muito. Eu só vou ler eles são autoexplicativos, não precisa nem pregar sobre eles. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 a 31. Isaías é uma loucura, não é? Vamos assim combinar que Isaías é impagável, assim, nossa, eu queria ter convivido com Isaías, queria ter sido aluna dele só para beber da sabedoria de Isaías. Muito bom. De todos os Isaías, né? Porque tem mais de um, mas enfim, de qualquer forma, é muito lindo. Lindo isso, Luiz. Maravilha. Ajuda a gente a renovar as forças, né? Nossa. E é interessante porque, assim, bom, no fundo a palavra é isso, é essa coisa que a gente vai e busca e tem respostas, né? E cada um de nós busca uma coisa e cada um de nós encontra respostas outras, enfim. Alguém mais? Eu tenho um, que é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, assim, eu acho que isso é de um nível de confiança tão grande, porque é tão completo isso, né? Nada me faltará. Então, nada em qualquer aspecto, em qualquer coisa que você esteja vivenciando na sua vida naquele momento e tal. Então, acho que é de doação, é de confiança, é de fé. Nada vai me faltar e pronto. E tem que entender se alguma coisa aparentemente faltar, talvez esteja faltando naquele momento e depois a vida segue e as coisas se explicam, né, na sequência. Lindo, lindo, filho, muito lindo. Ó, Edna, não é só tu que tá com filho aqui, eu também estou, viu? Rosa. É bonito, né? Não, mas o Salmo 23 é mesmo, assim, alguma coisa fora, né? É um texto belíssimo. Eu sei aqui que o Edivaldo tem o Salmo 23 como uma coisa importante na vida dele por causa da mãe. E muitos de nós temos histórias assim, né? Que o Salmo 23 faz essa pegada de nos trazer para dentro do lugar da confiança, né? Que no fundo, é o tema da nossa lição, né? A experiência da fé vivida por todos nós, de jeitos diferentes, com contextos diferenciados,
e com depoimentos como os nossos aqui, que também são diferenciados. Bom, maravilha. A partir desses e de vários outros depoimentos que a gente poderia aqui agora estar ouvindo de todos vocês aqui, todos nós, né? A gente sabe que a palavra fala conosco por si mesma, né? Assim, nós, protestantes históricos, a gente traz isso, inclusive, como memória nossa de movimento, né? A Bíblia tem o poder de efetivamente falar conosco. Não se esgota aí a manifestação de Deus, claro, né? Mas Lutero é um sujeito que ele vai buscar vai apresentar essa preocupação. É preciso ler a palavra em loco, bom, por isso toda a história da tradução, do texto bíblico e tudo isso, para facilitar que as pessoas tenham acesso a esse texto que tem um poder, digamos assim, de mobilizar nossos sentimentos, nossos afetos e a nossa espiritualidade, né? Bom, qual que é o nosso texto de hoje? É outro texto daqueles fundamentais, daqueles que falam quase que por si só, e que respondem, né, na lógica da necessidade, na lógica do desejo de cada um de nós. A lição de hoje está alicerçada no texto de Josué 1, de 1 a 9, aquele texto bem conhecido. O Luiz vai colocar aí para nós. Ele é conhecido, mas eu queria que nós lêssemos agora assim com uma, digamos assim, com uma pausa necessária para a gente ir absorvendo todas essas falas, né? Alguém pode ler para nós? Quem quer fazer isso? Ana Cláudia, pode ler? Leio. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a tua lei, o meu servo Moisés te ordenou. Mas o meu não aparece mais. Até aqui? Eu leio aqui, então. Então, eu vou só pegar a fala desde vocês de novo. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro na lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se a gente lembrar, né, gente? Salmo 23, o Salmo 37:5, o texto que o Eduardo mencionou antes, e assim por diante, atrás de todos eles tem a promessa de que o Senhor está conosco, né? Isso é fundamental, que dos mais diversos modos, maneiras, formas, jeitos, essa promessa está presente ali. Bom, então vamos lá. Esse é o nosso texto de ouro hoje, é o texto fundamental para a gente trabalhar. Por isso a gente precisa olhar um pouco para ele.
eu vou, na verdade, puxar da lição, né, que todos nós temos, provavelmente alguns de nós lemos, outros talvez não tenhamos lido, mas eu não vou necessariamente sair muito dessa lógica que a própria lição trouxe. Eu, diferente do Barbosinha, gosto de seguir a lição. Esse é só um jeito de trabalhar a aula, né? Então, o que nos interessa saber sobre esse texto de Josué? Quem que é esse Josué, né? É o assistente, vou se brincando na linguagem de hoje, é o assistente direto de Moisés, ele é uma grande figura ali, mas tem outros, né? Tem outras pessoas que ajudam Moisés nessa tarefa maluca de conduzir o povo, né, por todo o deserto até chegar à famosa Terra Prometida, a Canaã, não é? Que é a grande utopia, o grande centro, né? O grande foco de toda essa loucura dessa caminhada. Eu digo loucura porque são 40 anos, né? Nesse exercício de se deslocar de um lugar para o outro em busca da Terra Prometida, do lugar, né, onde eles pudessem vir a ser felizes, estabelecer e tal. Enfim. Então, que livro é esse? Que texto é esse, né? Os estudiosos vão nos dizer que é um livro escrito no período do exílio, exatamente do exílio babilônico, né? E a intenção do livro é analisar esse passado do povo, é retomar essa trajetória, né, do povo hebreu, e que busca a direção para o presente que eles vivem e para o futuro que eles vão, então, estabelecer na nova terra, numa nova comunidade, um novo jeito, um novo modo de viver em sociedade, né? E o comentarista bíblico vai dizer que o livro está dividido em dois grandes momentos. O primeiro momento deles é um momento de discursos, vários discursos de guerra, e são discursos que a gente pode voltar lá para o livro de Deuteronômio, tá? Não vamos fazer aqui, mas outros livros vão mencionar que é um período que é necessário manter o povo atento, né? Porque há guerras de conflitos, e a ideia é um pouco assim, ajudar o povo a entender a razão da guerra, ou das diversas guerras, e dar palavras de incentivo e encorajamento, né, a todos para essa luta e crendo na promessa da vitória. Nós temos que pensar que é um tempo, né, anterior a Jesus, e é um tempo quase de nomadismo ainda, né, que os povos vão se deslocando ainda, e mais do que nunca o povo de Israel nessa hora está em busca da Terra Prometida. É um povo inteiro a caminho. Então, é preciso manter o moral desse povo, é preciso justificar, de certa maneira, as lutas e as guerras em função de que logo chegarão e se apossarão da Terra Nova, né? E a segunda parte que os comentaristas bíblicos vão dizer é que a única maneira de manter esse povo unido, agrupado, é que esse povo seja instado, né, seja chamado a respeitar as leis da Torá. E que o respeito a essas normas internas que o próprio povo tem, que Moisés já havia organizado, né, nessa grande trajetória, obedecer a essa lógica é um pressuposto para a vitória desse empreendimento todo que eles têm. O povo não pode se dispersar, ou ele não pode se, vamos dizer assim, como se não dá para reinterpretar essas leis ao bel prazer de cada um. É preciso manter o comando e é preciso manter esse povo unido a partir de diversos elementos, entre os quais o da questão da obediência à Torá, que é o que meio que mantém o povo realmente unido, né? Que cenário é esse onde o livro de Josué é escrito, de onde a gente traz esse texto, né? Como é que é isso? Claro, o próprio texto diz, né, o povo está em crise, Josué mais do que nunca está em crise, porque Moisés havia morrido. A história de Moisés, aliás, no paralelo disso que nós estamos falando, é belíssima, porque ele trabalha, ele tira o povo do Egito, ele faz toda a caminhada e pouco antes de chegar ele morre. Não é? Então, assim, a surpresa da morte de Moisés e o impedimento dele de encontrar, de chegar ao destino,
daquilo que foi a sua própria vida, ela por si só já é surpreendente. É uma loucura pensar isso, né? É uma loucura. Hoje de manhã eu abri o Face e tinha uma colega nossa da Unimep, quem foi da Unimep lembra, da Cláudia Cavalieri, e ela diz assim, estou completando 30 anos de magistério no ensino superior. E aí ela elenca assim, né? Tive tantos alunos, enfim. E aí as pessoas reagem dizendo, é uma vida, parabéns, que bom. Ou eu fico pensando assim, Moisés, 40 anos, e não foi dando aula, nem fazendo pesquisa, como nós professores aí fazemos, mas foi assim, caminhando e levando um povo, né, de um lugar para o outro e tendo que sustentar a moral desse povo. Enfim, esse é o cenário, né? Quando Moisés morre, a grande pergunta é exatamente assim, né? Quem substitui Moisés, né? Que é a grande figura, o grande nome, né? Porque Moisés, além de ser o grande líder, ele foi um grande amigo, né? Daqueles, quer dizer, do povo como um todo, mas em especial daquela equipe. O texto vai dizer que pouco antes dele morrer, ele manda 12 pessoas, né? Para espiar a terra que estava da qual eles estavam se aproximando. E Josué é um dos que vai. Eles vão próximo e vêm contar. Não, ó, maravilha, vamos lá, é isso mesmo. Mas é interessante que o comentarista bíblico diz para a gente assim, ó, que dos 12, só 2 voltaram animados. Os outros 10 acharam que ia ser muito difícil, tinha muitos povos ainda no caminho, né, para eles lutarem e vencerem. Mas Josué e o Caleb, que é uma outra figura, eles voltam achando que não vai dar certo, nós vamos conseguir, né? Mas há um clima de tristeza muito grande, que agora perdemos o líder. Como assim, né? E claro, impõe-se, portanto, uma necessidade de nomeação de um novo líder, né? Para concluir essa tarefa, levar o povo até o seu lugar, né? E, claro, tem muita insegurança, tem muito medo e muita preocupação no meio do povo, porque não sabe por quem será dirigido, né? Quer dizer, a gente tem que pensar que esse povo é um povo, assim, morando em barracas e carregando seus pertences, seus animais, suas gente, suas pessoas. Enfim, não é uma estrutura como a nossa de cidade estabelecida, por exemplo, né? E aí, então, claro, o susto, né, a preocupação de Moisés quando Deus o chama e diz, olha, é contigo mesmo, vai. Então, toda essa fala, né, que vem no texto de ser forte, ser corajoso, vai, estarei contigo e tal, ela é a fala forte de Deus para ele, dizendo, ó, é você mesmo que tem que ir, não tem outro, você foi preparado para isso. E aí ele se dá conta, eu fiquei pensando na minha vida, na vida de tantas pessoas, meu Deus, quantas coisas nessa vida, profissionalmente falando, a gente fez, e a gente talvez nem tenha se dado conta ao longo da nossa caminhada, o quanto a gente estava sendo preparado para algumas funções, não é? E quando chega a hora, a gente se assusta. Como assim? Eu? Por quê? Né? É bem isso mesmo. E Josué se diz, não, mas como eu não quero? Não é bem isso que eu quero. Então, lá nos versículos 2 e 3, Deus fala para Josué e comissiona, né? Deus diz para ele, você foi preparado para o serviço, né? Mas diz também que seria difícil e tal. E aí toda essa lógica da promessa de Deus que se Josué estiver obediente, né, Deus estará com ele. E aí vem essa fala final do que a gente leu, né, medita a palavra, lê de noite e de dia, A gente que é professor usa muito na igreja essa parte do versículo para reforçar a necessidade do ensino, né? A gente tem que ter uma educação cristã, como a gente tem as outras educações, vamos dizer assim, as outras etapas, segmentos da vida da gente são educáveis, sim, a vida cristã também é. Então, eu preciso meditar na palavra, então a gente usa um pouco deslocadamente. Não tanto, mas um pouco. Agora, aqui, na perspectiva específica do versículo, a expressão meditar, ela é a expressão que diz assim, ó, olha para o texto, né? E a palavra meditar, ela é uma palavra que vem de Hagá, que é um movimento cíclico de leitura e proclamação da lei, para manter vivos os preceitos na mente e no coração.
quando Deus diz para Moisés, medita de dia e de noite na palavra, ele está dizendo assim, ó, repete a palavra muitas vezes, até que teu entendimento consiga pegar a intencionalidade do texto, né? E ele diz assim, que na verdade, isso, o comentarista vai dizer, né? Que isso visa a que aquele que lê e medita de noite e de dia, ele aprende mais e ele vai dominando a intencionalidade de Deus, vai entendendo, né, qual é o seu papel, qual é a sua finalidade. Bom, claro, né, a gente sabe ali que o texto segue, Josué ainda meio que quer desistir, enfim, mas acaba assumindo, né? E quando ele atende ao mandado do Senhor, né, ele vai e ele cumpre a tarefa. E o Senhor está com ele. O Senhor, a lição toda vai descrevendo o quanto que o Senhor é capaz de honrar a sua promessa e garantir o sustento e vamos dizer assim, a caminhada do povo com todas as dificuldades que lhes são inerentes, né? A lição, naquela trechinho da palavra que ilumina a vida, que é um pouco a interpretação disso para o nosso cotidiano, para a nossa prática, vai dizer assim que o que se aprende com a atitude de Josué, que responde e aceita o desafio e vai em frente e cumpre a tarefa, né? O que se aprende efetivamente é que a fé, a experiência da fé, alicerçada no estudo da palavra, e, portanto, não é só a ideia de confiança cega, mas é a ideia de confiança cega como início do processo e meditação na palavra para que haja sustentação no entendimento, que com isso Moisés renova o seu ânimo, né? Os versículos 6, 7, 9, lá vão dizer, ser forte e corajoso. E nesses 3 versículos a gente também vai perceber que há 3 promessas de Deus muito fortes para Moisés. Primeiro, a certeza de que cumprir essa tarefa dá para eles a posse da terra, que é a grande intencionalidade. O povo hebreu é um povo sem terra, né? É um povo que não sossega, que não tem o seu lugar de moradia, né? A segunda promessa de Deus é que vai haver vitória sobre os adversários, que é aquela história dos 12 que foram espiar e voltam dizendo, olha, tem muitos povos até chegarmos lá, nós temos que empreender diversas batalhas, não sei se vamos conseguir, dizem os 10. E Josué e Caleb dizem, não, Deus está conosco, nós vamos conseguir. Então, a vitória sobre os adversários é uma garantia que eles sentem a partir do momento que eles, alicerçados na fé, meditam na palavra, né? Meditam no texto, meditam naquilo que se tem na época de Bíblia, né? Que é a Torá. E uma terceira promessa de Deus é essa contínua presença divina ao lado. Quer dizer, Josué não esmorece, não é porque ele é um herói forte, ele não esmorece porque há uma promessa de Deus de estar ao seu lado e ele percebe isso. E ele percebe e vai e faz, e vai e age, né? Quais que eram os grandes desafios de Josué? O texto vai nos perguntar isso, né? E aí, entre outras coisas, assim, a gente que já leu e retoma o texto aí, né? O primeiro desafio de Josué era efetivamente liderar aquele povo. Temos que pensar que Josué era bem mais jovem, né? Moisés era um patriarca, era um velho, que tinha sabedoria, que tinha o respeito do povo. E Josué é uma outra figura de liderança, mais jovem, mais aguerrido. E, claro, isso era um desafio para ele. Então, liderar o povo era um problema. O segundo problema era atravessar o rio que tinha pela frente, né? Que era um exercício de caminhada, que no texto depois vai aparecer. Conquistar essa terra nova, né? Porque, assim, a belicosidade do povo de Israel, em princípio, não é a mesma belicosidade dos outros povos, né? Não é
Não é um guerrear para matar, mas é um guerrear para passar a dificuldade de chegar no lugar onde se queria chegar. Mas conquistar a terra é um exercício, e era um povo que não era tão grande assim, é um grande povo, é um povo grande, mas não tão grande. Então, na verdade, conquistar a terra implica apossar-se da terra, ocupar a terra, né? E efetivamente definir as fronteiras da terra, no sentido civil mesmo, real das coisas. Como é que a gente faz para tomar posse de um lugar que, em princípio, antes não era ocupado por nós? Então, a gente tem que delimitar fronteiras, tem que organizar o povo, enfim, né? Tomar as decisões certas nessa hora. Liderar o povo implicava ser capaz de direcionar as ações de forma correta para que todos se sentissem respeitados e acolhidos e tal. E, por último, que a lição vai nos citar, o desafio de Josué era efetivamente prover segurança para o povo, porque o povo podia ficar fragilizado, né, naquele grande empreendimento. E aí, na reflexão da palavra, né, a lição vai evidenciando para nós assim, coisas do tipo que medo, receio, angústia, ansiedade sempre haverá, né, diante das tarefas que cada um de nós tem que realizar. Claro, ninguém realiza grandes tarefas na segurança absoluta, até porque não tem de si mesmo essa segurança, e não se consegue ter mesmo, por conta da nossa limitação humana, por causa das nossas impossibilidades, dos nossos conflitos, tudo isso que a gente meio que já sabe, né? Mas essa segurança é possível para suprir esse medo exatamente na lógica da companhia do Senhor. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, sempre, né? Abrindo portas com o seu cajadinho lá, tirando as ovelhinhas de onde elas estão caídas. Quer dizer, ele vai fazendo esse percurso antes e junto conosco, como aquele que provê, como o grande pai, a grande mãe, né? Como aquele que nos acolhe, nos leva, nos carrega adiante. Hoje de manhã foi muito engraçado aqui em casa. Eu tenho, na sacada, eu tenho, assim, plantinhas, trepadeira e tal. E tem umas pombinhas que fazem ninho. E com algumas pessoas da igreja, acho que até já reparti. Então, essa última semana, eu estava com 2 ovinhos e tal. Aí a moça que cuida das trepadeirinhas veio e me disse assim, nossa, os ovinhos estão aqui, porque é lá em cima, né? E eu não tinha visto. Bom, tudo bem, passou. E aí, eles vão se desenvolvendo sozinhos, não faço nada, não dou comida, não dou nada. Ela vai, traz as comidinhas e... Bom, nasceram. E hoje de manhã eu levantei e quando eu fui abrir a porta da sacada, a mamãezinha já tinha ido embora com um deles, que já tinha aprendido a voar. E o segundo tinha caído e estava na porta, assim. Quando eu abri a porta, ele meio que voou e veio, assim, sobre mim, né? E eu fiquei assustada, gritei até. Bom, depois eu fiquei assim, bom, como que faz? Eu tenho que dar comidinha, porque a mãe agora se foi e tal, enfim. Então, essa coisa do provimento, e aí eu brinquei assim comigo mesma, eu digo, não, a natureza vai dar conta disso. Mas será que dá? Eu não tenho que dar uma comidinha? Posso dar pão? Vou entupir o narizinho? Sei lá, aquelas bobagens que a gente pensa de quem não sabe, né? E aí a ideia do provimento do pai e da mãe me veio com uma força absoluta. Estou contando isso só para dizer que certamente isso, Josué, como é que eu lidero esse povo? Como é que eu dou comida para esses passarinhos todos, né, para brincar assim? Como é que eu faço a provisão dessas faltas todas que existem, né? Porque existiam faltas, angústias, ansiedades, conflitos, brigas, enfim. E, bom, resumindo, eu peguei a pombinha lá, botei uma comidinha, mas ela não veio, enfim. Mas tentei fazer o provimento, né? Que pai é isso, mãe é isso, é aquele que cuida, né? É aquilo que, não necessariamente o pai e a mãe que botaram no mundo, mas aqueles que assumem a maternidade e a paternidade. Bom, então, assim, medo é uma realidade, né? E não tem outra solução, não tem outra solução a não ser confiar em Deus, né? Quando esse medo surgir. No fundo, não é à toa que todos nós, em momentos de dificuldade, e todos aqueles outros que se dizem ateus ou não dizem, meu Deus, o que eu faço? Na hora que a coisa pega, né? Porque é essa coisa, né, da confiança, né? E ainda por último, que a leitura e a meditação na palavra acaba, conforme
Deus fala a Moisés, sendo a solução para todos nós melhorarmos a experiência da fé. Vamos pensar assim, ó. A pombinha precisaria, talvez, que eu desse a comidinha, porque ela ainda não sabe procurar. Mas daqui a pouco, 1, 2, 3, 4, 5 dias, porque é tudo muito rápido no reino animal, né? Ela já saberá voar, ela já saberá procurar sua comidinha. E quando ela procurar, ela vai ter que descobrir qual é a comidinha que melhor faz bem para ela. Ou seja, nós, na experiência da fé rudimentar, pequenina, a gente vai experimentando a graça de Deus e, ao mesmo tempo, vai questionando sobre essa graça. Então, o meditar na palavra de dia e de noite é um chamado para que a gente fortaleça essa experiência da fé e dê comidinha para nossas necessidades e perguntas sobre o que é mesmo viver sobre a experiência da graça. O que é, na verdade, depender do Senhor, né? O que é mesmo, nas lutas nossas cotidianas, fazer o que Josué fez, que é responder confiando e meditando na palavra de dia e de noite. O quanto é que a gente, na verdade, vai fazendo para que essa nossa fé se torne mais robusta, mais consistente, mais capaz de enfrentar, portanto, as adversidades que estarão sempre aí. O medo estará sempre aí, né? O medo oriundo das dores, das dificuldades, das necessidades, enfim. Né? E a segunda coisa que a lição, naquele texto da palavra que ilumina a vida, vai dizer é que a fé alicerçada na palavra de Deus nos leva também a ter compromissos. Então, conhecer o Senhor, compreender, né, a força do evento da cruz, nos salvando, nos oferecendo a salvação, como o Eduardo mencionou no texto dele, e efetivamente assim, viver conforme a compreensão de que estamos salvos pela graça é, na verdade, um elemento que nos conduz, ou deveria nos conduzir, né, a ter um compromisso diante de nós mesmos, diante daqueles com quem a gente convive na sociedade onde a gente está, né? O texto vai dizer para nós assim, ó, que o que rege a vida daquele povo é, na verdade, a existência das leis da Torá. É isso que se tem naquele momento. Hoje já superamos essa etapa. Mas na época o que tem é assim, é assim que devemos proceder para que nós possamos ter uma vida adequada, correta, de respeito uns com os outros. E o texto da revista nos diz assim, ó, que a fé alicerçada na palavra de Deus, e o que tem da palavra na época é a Torá, não é? Ela é capaz de nos ajudar a ter cuidado uns com os outros, fazendo tudo conforme a lei. Que é importante não se desviar dessa lei. O texto que nós vemos é isso, né? Medita nela de dia e de noite, não te desvia, né? Segue, não cessa de falar do livro da lei, não é? Medita nele dia e noite. São essas as ordenanças, vamos dizer assim, que o texto de Josué que a gente leu vai nos dizer. E tenha o cuidado para fazer tudo o que está escrito na lei. Mas no sentido da gente compreender que quando Deus mobiliza o seu povo em busca da terra prometida, ele provê também as formas de sustentação da vida em comunidade. A Torá não é outra coisa senão a lei possível e necessária para aquele momento, para que o povo consiga viver no seu conjunto, né? E ele vai nos dizer assim ainda mais que há um perigo, né? Sem o compromisso com a palavra de Deus, é sempre perigoso qualquer empreendimento. Para nós que somos cristãos e para nós que temos a compreensão ética da vida em sociedade. Porque o comentarista bíblico vai nos dizer assim, ó, é muito fácil puxar para si
o líder, né, puxar para si o mérito daquele empreendimento, daquela tarefa. Seria fácil para Josué cair na tentação de pensar que ele, ao assumir, consegue levar o povo. E ao puxar para ti, não é, para si, ele estaria sujeito às suas próprias vontades e estaria se afastando de Deus, né? E atribuir o mérito para si mesmo é o grande perigo, né? Da vaidade, do descuido de mencionar Deus como o grande provedor, mesmo para as grandes lideranças, mesmo Moisés antes, mesmo Josué agora e tal. Então, assim, um pouco isso, né, a lição vai dizendo para a gente, e eu queria dizer assim, o fundamental, para mim, que estudei a lição, foi me dar conta de que a minha experiência de fé ela tem que ser alimentada com a experiência do conhecimento. Tem que ser alargada, ela tem que ser sedimentada, ela tem que ser dimensionada, ela tem que ser revisitada. E aí a gente podia colocar milhares de palavras aí que nos ajudam a compreender o quanto que a fé é esse elemento de possibilidade de dimensões novas na vida. E que a experiência do bebê na fé, vamos dizer assim, da pombinha lá que recém-nasceu, ela é só o começo de uma experiência que nós temos que nós temos até o compromisso, né, de ampliar para que a gente possa, ao longo da vida mesmo, estar mais preparada para todos esses embates. As tarefas, né, dos Josués da vida. Nós somos Josués também, né? Deus também nos dá tarefas. Às vezes simplórias, aparentemente, mas dificílimas para cada um de nós realizar. Ou eu fui caminhando nessa direção, dando uma viajada, porque eu achei a lição muito legal, né? E agora seria o momento da gente abrir um pouquinho para conversar, trocar figurinha e depois fazer o fechamento e a conclusão, tá? Vamos abrir, Luiz, então? Estou meio gripadinha hoje. Quem quer falar? Alguém tinha lido, gente, a lição? Deu tempo? Eu quero começar o comentário, Rosa. Tá. Assim, ainda pegando no texto da lição, eu queria destacar uma coisa que acho que você não chegou a ler, que são, na verdade, as últimas 3, 4 linhas do texto mesmo, antes da conclusão, né? Que diz assim, ó, meditar na palavra nos aproxima de Deus, gera bênçãos, traz a revelação da vontade divina e fortalece a fé. Eu achei assim, interessante porque a gente fica pensando às vezes, né, com tantos textos bonitos que a gente tem na vida, né, a gente que gosta de ler e tal, a gente já leu tanta coisa bonita, né? Por que a gente sempre volta na Bíblia? Por que, né? E assim, acho que esse finalzinho aí diz algumas coisas bem legais para a gente nesse sentido, né? Meditar na palavra é meditar, não é só ler, né? É meditar. Aproxima de Deus, gera bênçãos, traz a revelação da vontade divina e fortalece a fé. Então, acho que isso ajuda a gente um pouquinho. Eu me lembro de uma época em que a gente que trabalhava com escola dominical com crianças se questionava muito sobre a história de decorar versículo bíblico, né? Se questionando, né, sobre para quê, né, essa coisa meio automática. E quando a gente é adulto, a gente acaba pensando como é útil a gente ter alguns textos bíblicos na cabeça para, em alguns momentos, a gente se alimentar deles, né, nessa meditação, então, para usar o texto que a lição hoje enfatiza, né? Porque esses textos trazem um ânimo novo para a gente, realmente, quando a gente, no dia a dia, se lembra esse exercício do começo da aula aí, né, de nos lembrarmos dos versículos que são significativos para a vida e tal. Acho que é muito isso que eu queria. Bom, enfim, é isso. Legal, Dalene. Bom, muito bom. O que mais, gente? Vai, Edvaldo. Então, tá bem. O que eu quero
inicialmente cumprimentar a Rosa pela sua exposição desse livro, que é o livro de Josué. E eu queria partilhar assim uma reflexão que foi emergindo a partir da leitura também do texto e dessa exposição que a Rosa foi fazendo hoje para nós, e estabelecer algumas conexões, né? É sabido que o livro de Josué está na sequência de Deuteronômio, Números, no texto bíblico, né? E o que mais me chama a atenção nessa leitura que nós lemos é essa questão que Deus, depois da morte de Moisés, servo de Yahvé falou a Josué. Ou seja, Moisés é um servo de Yahvé. Queria pegar esse conceito, o conceito de servo de Yahvé. E aí ele se dirige a Josué, e no texto bíblico que eu me utilizo, aparece o conceito de que Josué é o auxiliar de Moisés, não é o servo de Moisés. E na nota de rodapé, a auxiliar aparece como Mesharet, é o título comumente dado a Josué. Isso tem a ver com os funcionários do rei. Uhum. Então, eu queria pegar essa ideia para pensar a seguinte questão. A ideia do servo, ela aparece em Moisés, no profeta Isaías. A gente pega os 4 cânticos, que se encontram praticamente nos 5 Isaías, nós vamos ver o servo de Javé. Ou seja, parece que em Josué uma prefiguração daquilo que está em Isaías, que é o servo de Javé, que é o servo sofredor, e que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Jesus é o servo, esse servo, e para fazer alusão àquilo que tanto a Rosa quanto o Eduardo já falaram, do servo sofredor, que tem a ver com a dimensão da cruz, né, o evento da cruz, que foi sinalizado. Então, parece-me que é uma dimensão, nessa perspectiva do servo. E a gente vai encontrar em algumas passagens bíblicas, assim, o servo não é maior que o seu senhor. Isso aparece no Novo Testamento. Nós vamos encontrar Jesus dizendo que o maior no reino é como a criança, né? Isso em Lucas. Mais à frente, em Lucas, servir com humildade implica reconhecer a seguinte questão: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. E depois, consultando a Bíblia, comentário de Wesley, ele tem uma passagem muito interessante, que ele diz assim: a expressão servo do Senhor também lembrava ao povo que Moisés não era Deus, mas apenas um servo de Deus, de modo que pudessem compreender quando em tempos futuros o Senhor Jesus viesse e abolisse parcialmente aquilo que havia ministrado a Moisés. Então, essa conexão, né, de Moisés, né, e o Cristo, que é o novo Moisés, sempre nessa perspectiva da dimensão serviçal. Ou seja, a Rosa ela fez uma tríade no início da fala dela, estabelecendo que a fé implica conhecimento, compromisso e prática. E isso só se dá na lógica da dinâmica, poderíamos assim dizer, ou seja, são sempre gestos serviçais, né? O conhecimento, o compromisso e a prática. E aqui, então, para concluir um pouco essa relação e para a gente pensar isso nos nossos contextos, quando eu fazia exposição para localizar a herança bíblica na tradição grega e na tradição semita, nós poderíamos dizer assim, que a democracia é um valor que vem da tradição grega. E a democracia é um processo em construção. Mas o que nós herdamos da tradição semita, da tradição bíblica, é o poder sempre enquanto serviço. Então, nós temos desde esse horizonte, né, de Josué, de Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente volta lá no livro de Êxodos,
Moisés cria uma coisa interessante, que é aquilo que vai ser uma espécie de um poder colegiado. Ele reúne anciãos para governar junto com ele e decidir junto com ele. Então, existe um poder colegiado que é um poder sempre serviçal, né? Então, essa ideia de constituir no mundo da democracia um poder que seja serviço e não privilégio, parece-me que é um dado muito interessante. Ou seja, se nós herdamos o conceito de democracia, né, da tradição grega, da tradição semita, nós podemos pensar o conteúdo desse poder. Ou seja, esse poder só é poder se ele é poder serviçal. Ou seja, se como Josué, né, que não é o servo, né, de Yahvé, porque o servo de Yahvé é Moisés. Jesus é o servo sofredor, mas não é o pai. Né, para a gente estabelecer essa conexão do Antigo e do Novo Testamento, né, quer dizer, a gente tem uma ideia, eu acho que genial, no sentido de, e atual para os nossos dias, no sentido de repensarmos o próprio conteúdo do poder. E se isso é aplicado à política, é aplicado ao Estado, é aplicado à sociedade, às próprias igrejas, etc., 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 a gente tem uma outra perspectiva, uma outra dinâmica que nos orienta nesse sentido. Então, à luz da fala da Rosa e um pouco de algumas leituras, eu só queria estabelecer essa conexão, parece-me, da ideia de poder que permeia Moisés, que permeia Josué, a tradição profética e os próprios evangelhos, né? No sentido de que nós somos, em última instância, nada mais do que serviçais nesse mundo, nesse contexto, efetivamente onde nos movemos. Só gostaria de, então, partilhar um pouquinho dessa dimensão à luz daquilo que a Rosa apresenta muito bem para a gente nessa manhã. Legal. E sabe, pessoal, assim, só para lembrar, uns domingos atrás o Luiz mostrou a Bíblia de Wesley, né? E também usei, agora o Edivaldo mencionou que ele também tem, e vale muito a pena, os comentários são muito interessantes, né? E essa compreensão aí porque no fundo é um conselho, né, de anciãos que ele constitui para ajudá-lo a governar, que é a forma melhor de pensar no exercício do poder como serviço. Né? Vamos lá, quem mais, gente? Lucas quer falar, Eduardo quer falar, Zoé, Ana... Eu gostaria de falar, Rosa. Até aproveitando, nossa, foi tão legal esse acréscimo seu, Edivaldo, né? Porque eu estava justamente pensando numa questão desse sentido, né? O versículo que eu pensei, não é o que eu mais gosto, mas é o que eu pensei. É aquele de Mateus 5:37, que fala, seja a tua palavra sim, sim, não, não. E é o contexto em que se está discutindo o caráter cristão mesmo, né? Eu fico pensando, quer dizer, vinha sido retomada os mandamentos, vinham sendo retomados ali, né? E como proceder, né? Eu disse que não matarás, não, se você olhar para o teu irmão de uma maneira condenadora, etc., você também está pecando, uma série de questões ali que vão implicar na construção de um caráter cristão, né? Essa é uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, sim, sim, não, não, quando eu ficava em cima do muro. E hoje eu digo como é difícil a gente tomar posições, né, gente? Porque o sim, sim, não, não, não é a minha vontade. O sim, sim, não, não é uma construção que vem da nossa fé e justamente desse estudo da palavra, né? Não é uma revelação aleatória, né? É uma revelação que vem de estudo e vem de compromisso, e que muitas vezes é não fazer a nossa vontade, né? E paralelamente a isso, eu queria, justamente é onde eu vou na direção do que o Edivaldo falou, vocês sabem que eu assumi a direção de uma escola pública, né? E decisão é diária ali. Meu Deus, que loucura, gente. Eu vivi uma semana louca, porque eu não sei se vocês sabem que o nosso governador jogou na mão das escolas a possibilidade de começar a voltar dia 8 de setembro, né? Sendo que houve uma prorrogação para dia
5 de outubro, mas a escola que quiser. Isso foi uma loucura essa semana, né? Porque foram muitos questionamentos, muitas perguntas sobre isso, e deixar a decisão na mão da escola é deixar a direção numa saia justa, né? Agora, o que a gente ouve você tem que trabalhar numa perspectiva democrática e participativa, né? Ou seja, a gente tem os colegiados, né, para tomar decisão junto com a gente, mas como é difícil, porque a gente tem que formar esses colegiados, gente. Não é uma votação, entendeu? Não é uma simples votação, é uma formação. Eles têm que conhecer as leis, que muitas vezes não estão a nosso favor, que muitas vezes levam a gente para um caminho que não é o que a gente gostaria, talvez. A gente tem que procurar brechas para poder... claro, nós estamos falando de leis que não são leis bíblicas, tá bom, gente? Nós estamos falando de leis construídas pelas pessoas. Muitas delas construídas com base em questões que a gente concorda, né? Mas no dia a dia, a operacionalização, que loucura, gente. Então, assim, você assumir um posicionamento cristão, né? Diante dessa loucura de leis que foram surgindo. Pensar que essa decisão precisa ser coletiva. E eu concordo que seja, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa decisão, para uns colegiados decidir, eles têm que ser formados. Eles têm que ser formados, tanto informados e formados, né? Tanto em relação a essas leis, quanto em relação aos princípios. E para terminar essa angústia, a gente tem ali na comunidade uma série de pessoas influenciadas por um número de religiões, neopentecostais, a gente tem aquele grupo mais tradicional, católico, a gente tem assim. Então, é uma loucura, tá? Mas, assim, eu sou uma liderança, né? E ali, tentar conciliar tudo isso... Olha, já pensei em desistir várias vezes. Agora não quero desistir também, porque eu amo a comunidade, eu amo o que eu faço, mas é muito difícil. Então, eu me coloco assim, na verdade, eu tenho muito mais dúvidas e perguntas do que respostas e caminhos, sabe? Mas é interessante pensar nisso tudo. Foi muito boa essa lição, muito importante, principalmente para esse contexto que a gente tem vivido, tá bom? Então, assim, muito oportuno, e quero que vocês orem por nós, orem por mim, orem pelas nossas, né? Em meio a uma pandemia, o que é voltar, o que é tomar uma decisão? Parece uma coisa simples, mas não é, tá? É isso. Legal, Sheilinha, Deus te abençoe mesmo, porque não é brincadeira. E acho que o pior de tudo isso que tu relata é a gente perceber que por trás tem uma razão cínica, né? Que é a razão de o governo não assumir, digamos assim, a grande liderança, e em nome de uma pseudo-democracia, de uma pseudo-participação de todos, deixar isso nas mãos das escolas é de uma responsabilidade monstruosa, né? Na verdade, cínico no sentido de que se exime da responsabilidade e joga para o outro, né? Mas Deus vai nos ajudar. Fale, Luiz. Então, a Sheila tem a grande oportunidade agora de explorar o modelo de liderança de Moisés e de Josué, né? E não tomar nenhuma decisão sozinha, ou seja, trabalhar isso em conjunto com o seu conselho de anciãos e anciãs, né, da escola. Sim, agora vamos pensar assim, como fazer isso em pandemia, numa comunidade rural, sem acesso à internet, né? Sem uma comunidade, porque eu não tenho dúvida que quem mais se prejudica são os economicamente desfavorecidos, sim. É uma comunidade que você não consegue fazer uma reunião pela internet. Para você abaixar o centro de mídias no celular de um aluno, aparece lá o que você precisa ter espaço, porque os celulares deles não são como os nossos, infelizmente, gente. É celularzinho que não comporta, né? E a gente vê tudo isso, a gente está indo 3 vezes por semana na escola, tem todo um protocolo a seguir, a gente tem medo, porque há contaminados na região, no bairro de Anhuma, sim. E como fazer essa liderança? É o dia inteiro falando individualmente com aqueles pais que têm condições, pedindo para eles ajudarem, para eles chamarem outros pais. Mas, enfim, eu quero praticar isso. Eu tenho uma identificação com essas visões, né? É a identificação que me proporcionou passar no concurso de direção.
né? Por quê? Porque eu me identifico com isso, né? Só que a gente sabe, como a Rosa disse, que do ponto de vista da liderança maior é uma pseudo-democracia, porque eles não vão assumir depois o geral. Mas eu estou me dispondo a fazer isso. Por isso que peço oração, porque é diferente de fazer isso no sul de Menúce, né? É uma comunidade que vai ter mais acesso. Pra vocês terem uma ideia, nem o telefone da escola funciona. Então, é bem complicado, por isso que eu venho pedir realmente orações para que a gente seja sustentado, né? Para poder cumprir isso e não se desviar do caráter cristão, que é o que a gente se propõe a fazer, né? É isso mesmo, Sheila. Só quem conhece a escola da Sheila, eu casualmente tenho esse privilégio, que a Cristina, minha filha, deu aula lá. E é uma graça, é uma comunidade rural graciosíssima, assim, o espaço lá é gostoso, a estrada para lá é gostosa, mas é tudo, com tudo isso que a Sheila está dizendo, com todos os limites e todas as possibilidades. É uma escola ideal, assim, no sentido de compreensão do espaço geográfico e tal, e clima, essas coisas, mas é completamente desprovida, né, da modernidade que o governo supõe que todas têm, que não tem mesmo. Vamos lá, gente. Quem mais? Alguém mais quer participar, dizer alguma coisa? Estão quietinhos hoje, está todo mundo quietinho. Acho que é o clima de chuva, assim, que está um pouco... Aqui em Piracicaba, pelo menos, está meio quietinho. Bom, na verdade, a conclusão da lição, né, segundo a revista, nós já estamos fazendo outras conclusões aí para os nossos dados de prática, né? Vamos dizer que efetivamente é claro para todos nós que, como cristãos, a gente precisa viver abaixo, né, da palavra de Deus que nos orienta, porque esse é o nosso eixo, né? Quer dizer, nós temos o testemunho da história, nós temos o bom senso, nós temos o discernimento que vem de nós mesmos e da compreensão da realidade, mas para nós cristãos a palavra de Deus ela traz um encaminhamento, né? Mas a revista é muito sábia, porque ela diz assim para a gente que, embora a gente compreenda que efetivamente nós temos como se fosse um documento, né, de orientação para a vivência nossa, e pessoal e social, a revista conduz para a seguinte reflexão. Sim, é verdade que a Bíblia é para nós uma orientação, mas isso implica que a gente precisa conhecer a Bíblia, então ler a Bíblia, no sentido de que ela é o nosso documento que contém a memória do povo cristão ao longo da história e as situações indicativas e os valores éticos e morais e critérios estão lá, sim, mas precisamos conhecer isso e conhecer não de forma fundamentalista, né, de uma forma centrada no tempo em que o fato aconteceu, mas nós precisamos ter uma compreensão reordenada de todos esses valores ao longo da história, né? E para isso a gente precisa então refletir sobre, por isso o texto de Moisés, Deus diz, lê e medita na palavra, quer dizer, reflete, pensa, procura, entende, memoriza, né? Volta a ela, discute com outros, isso seria refletir, né? E por último, torna isso uma coisa viva, uma coisa real. Traga isso para a sua prática. A Sheila está exemplificando para nós aqui. Esse é o caso real, né, para ela. E para todos nós, porque é um caso que ela exemplifica uma totalidade de sociedade hoje. Quer dizer, nós todos temos filhos, ou sobrinhos, ou netos, ou seja o que for, que estão na iminência agora de voltar a conviver, nesse caso da educação, né, na pandemia. Mas torna isso prático, exercita isso de uma maneira apropriada. Quer dizer, não basta eu declarar que eu vivo às expensas, abaixo da responsabilidade ou abaixo das indicações, das orientações bíblicas. É preciso que eu saiba do que eu estou falando, que eu gaste meu tempo, que eu reflita, que eu medite e que eu torne isso prático, né? No item conclusão da lição vai aparecer também assim que o salmista diz para nós, e aí são inúmeros os exemplos dos salmos aqui, traz o 119, mas inúmeros outros, o salmista diz que a palavra de Deus traz sabedoria, quer dizer, essa é uma afirmação
que nós, cristãos, nos habituamos a ouvir e a dizer. E é verdadeira, né, no sentido de que a gente recorre à palavra. O Salmo 23 é isso que o Marcelo falou, e tantos outros, especialmente os Salmos, são afirmadores, né, de que de que a palavra contém sabedoria. E o texto da lição vai dizer também que Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, né? Essa admoestação de Paulo, a fé vem pelo ouvir, por compreender a proclamação da palavra, compreender a importância da salvação, né? E o ouvir, né, ele vem pela palavra que esclarece. Quer dizer, nós somos seres do pensar e do fazer, mas também do pensar, não só do fazer. Então é preciso refletir sobre as coisas que a gente faz, né? Então parece que a lição vai nos encaminhando assim para essa equaçãozinha muito simples e ao mesmo tempo muito complicada, de que a nossa fé se alimenta, né, de elementos que estão facilmente, vamos dizer assim, nominados, né? A nossa fé, ela precisa ser abastecida pela leitura da palavra, pela reflexão sobre a palavra, o entendimento disso na vida prática, e, ao mesmo tempo, e aí voltamos para Lutero, né, para Wesley, na Bíblia ele vai afirmar isso e tal, e nos seus escritos, de que a ação do Espírito Santo, ela, e não foi à toa que a gente orou assim hoje, quando nós começamos, que a Zoé orou, ela disse, Deus ajuda a Rosa a explicar e ajuda a gente a entender. E quando a gente diz isso, a gente está crendo na ação real do Espírito Santo, de Deus, que se manifesta em nós, nos ajudando a compreender aquilo que é incompreensível, né? Os gemidos inexprimíveis lá do texto bíblico, que é aquilo que é a manifestação da espiritualidade mais profunda e que nem sempre a gente, na nossa racionalidade, nossa capacidade pessoal, é capaz de alcançar, mas que o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento. A gente ora assim sempre, né? A gente ora pedindo que não seja eu, não seja alguém, mas seja o Espírito de Deus que fale para todos nós. Até porque cada um de nós é servo, né? O Edivaldo falou isso muito bem. Então, a nossa expressão de serviço é a gente se colocar abaixo da ação de Deus, porque é Deus que é o herói da nossa história, né? Nós estamos falando aqui de uma coisa que não somos nós estamos falando de uma dimensão que não é a gente, é a dimensão do amor de Deus que deu seu filho, que foi para a cruz, e toda essa história da salvação que é linda, né? É linda, é inominável e eu diria assim, é fundamental, né? É o fundamento da nossa fé mesmo. Eu diria assim, concluindo hoje, né? Que a nossa fé se alimenta da palavra, da Bíblia, e que o entendimento da palavra vem da reflexão, da meditação e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Fé não é essa coisa cega e tola. A fé é uma experiência que se abastece do conhecimento, não é? E da oração, no sentido de que nós dizemos para Deus que nós temos consciência de que não sabemos e que não podemos e que nem sempre temos a resposta e que a gente está na mão de Deus como esse grande propulsor, né? É isso mesmo. E isso parece assim meio louco. Como assim? É que a racionalidade a gente vai indo até um momento que a coisa mais racional que a gente pode dizer é que a gente não dá conta com a nossa racionalidade de compreender o grande amor de Deus, né? Aí vem a fé. A fé é essa coisa que nos dá a possibilidade de fazer essa negociação, né, com a vida, para a gente poder viver, porque senão fica muito difícil. Imagina lá a Sheila, imagina todos os demais diretores desse país inteiro, né, nos rincões mais distantes, tendo que tomar uma decisão dessas. Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. Nesse clima de pandemia que a gente está vivendo, é só mais uma das loucuras, né? Gente, acho que é um pouco isso. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar, assim, para a gente melhorar o entendimento? É isso? Então, tá bom. Só voltando para aqueles que chegaram depois. Eu estava dizendo a história da revista, lá com a Zoé saiu agora, mas
no nosso grupo da classe alternativa tem o endereço e tal. Quem precisa pegar a revista, pegue lá o mais breve possível para poder ler em casa, acompanhar. Eu sempre acho que é legal se vocês têm a revista em casa, porque vocês podem dar uma lida antes e se preparar para a lição, né, de domingo. E a outra coisa é que nós vamos estar fazendo a distribuição das revistas, das lições da revista nessa semana, e daí no domingo que vem a gente já vai poder distribuir o cronograma, aquele que a gente sempre faz todos os semestres e que eu meio que não consegui fazer essa semana, mas vou conseguir nessa que nós estamos. Ok? Podemos terminar? É isso? Vamos terminar com uma oração. Eu vou pedir que o Luiz olhe por nós, assim, acho que a nossa revista hoje nossa lição hoje falou para todos nós, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela lição de hoje, pela exposição da tua palavra, pelo discernimento que nos proporcionou para estudar esse tema tão importante e que tanto nos ajuda na nossa caminhada. Meditar e guardar a tua palavra, alicerçar a nossa fé na tua palavra e também, ó Deus, transformar esta palavra em vida, transformar em ações, vivê-la no nosso cotidiano, experimentar a partir dos exemplos do passado, dos teus filhos e filhas que forjaram esta palavra na vida, trazendo, Senhor, luz para o nosso caminho e iluminando a nossa vida no cotidiano contemporâneo de hoje. Senhor Deus, nós te damos graças pela vida da Rosa, porque ela nos ajudou nesta manhã e trouxe a inspiração desta lição para as nossas vidas. Abençoa a vida dela e também de todos nós que temos a cada domingo nos reunido aqui neste canal virtual, mas que assim como estamos distantes também, ao mesmo tempo estamos conectados espiritualmente uns com os outros, no mesmo propósito, e assim nos irmanamos e nos sentimos juntos e não tão sós como esse tempo de isolamento tende a nos levar a cada uma a sentir-se um pouco mais longe, um pouco mais distante. Na verdade, Senhor, pela fé, nós podemos nutrir as nossas vidas e nos sentir ligados, vinculados uns com os outros espiritualmente. Dá-nos um domingo agradável, abençoa todas as famílias da nossa igreja, especialmente oramos pelos nossos pastores, Senhor Deus, que a tua graça, o teu amor também se derrame sobre a vida deles, liderando esta comunidade e todas as demais comunidades. Abençoa, Senhor, especialmente aqueles que estão carecendo da tua presença neste momento por problemas de saúde. Alcança, Senhor, os doentes lá nos hospitais, as famílias deles, Senhor, com tantas expectativas nesse momento. E dá, Senhor, para que todos possam nutrir a cada novo dia a consciência de que cada um de nós é responsável, deve ser responsável, não somente em relação às nossas vidas, mas em relação à vida dos demais. Assim, ó Deus, cuidando-nos e dando-nos a oportunidade de poder vivenciar este momento com serenidade, com tranquilidade e, sobretudo, com fé e com esperança, porque nós cremos nas tuas promessas de vida e vida em abundância, como foi mencionado aqui desde o início da nossa aula. Abençoa-nos em nome e por amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Queridos, uma boa semana para todo mundo, viu? Que dê tudo certo, que os nossos projetos, a nossa vida seja boa, né? Agradável ao Senhor. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, boa noite. Bom dia, boa tarde.